falhas. É uma blindagem narcísica, um investimento na imagem muito forte. E muitas vezes é sim em detrimento total do ser. É uma imagem oca, é um pau oco, assim. Não é uma pessoa de verdade, é uma fantasia que é nutrida e é feita para o olhar do outro. Se a gente pensar que o narcisismo, ele se constrói a partir da imagem desse ser para o outro, né? Então, a blindagem narcísica e o investimento psíquico na persona, a superficialização das relações. Aliás, não há intimidade aqui, né? Porque a intimidade é uma ameaça para o narcisista no sentido de que o outro vai me ver para além do que eu quero mostrar para ele, para além dessa imagem heróica que eu preciso ter de mim para me aguentar, para suportar viver, eu preciso ter uma imagem grandiosa da minha personalidade. A sombra, esse é o problema, né? A sombra, ela não conversa, e quando ela vem, ela entra amassando. Quando o narcisista faz contato com essa sombra, ele se sente um lixo, a pior criatura do mundo. Não, por isso que ele cinge com a sombra, por não suportar. Então, a superficialização das relações é a fragilidade narcísica. É essa fragilidade de não lidar com nada que delegue contra si, de ter que estar formatando sempre para manutenção dessa imagem grandiosa de si e a dependência exagerada do outro, no sentido a dependência da aprovação, dos aplausos, assim, do reconhecimento, não só isso, mas também o ser especial para o outro, esse reinar na psique do outro, assim. No que diz respeito à autoafirmação e à centralidade do indivíduo, é o que nos ocupa nesse estudo e é o que eu observo diariamente na clínica. A ideia é assim, ele vai distinguir duas formas que esse distúrbio narcisista se apresenta, que ele mais percebe com experiências clínicas. Então ele divide os distúrbios em distúrbios autoplásticos, nos distúrbios narcísicos de personalidade, as atividades que vivificam um self amortecido estão confinadas à fantasia. Então, quando ele não está nessa fantasia grandiosa e heróica, ele está morto. Olha só, que dado. E desencadeiam sintomas autoplásticos. Sintomas autoplásticos são sintomas assim que às vezes a pessoa nem depressivos, assim, aquela depressão que a pessoa não levanta da cama, não se sente às vezes morreu a fantasia, ela não sai dali, assim, ela não sai do lugar, ela quer morrer mesmo porque ela estava presa e identificada com aquela fantasia. Daí a fantasia morreu, a sensação que ela tem aqui é de morte. Os conflitos, então, fantasiados na interioridade geralmente levam à depressão, já que a agressividade aqui, ela não é exteriorizada em objetos externos, não é aquele narcisista que põe extravasa com drogas, com vários tipos, que vai para fora, né? Que ele implode, vai para dentro, volta-se contra ele e ele se auto-ataca, né? Porque como não é tão, não, a fantasia caiu, não se sente digno, talvez, né, da vida, né, porque a manutenção da vivicidade dele está atrelada a uma fantasia grandiosa. Se não for assim, é como se ele não fosse digno de viver. É muito triste. Então aqui a agressividade não é exteriorizada em objetos externos e se volta contra o próprio indivíduo, que passa a ser o objeto.
Então, essa agressividade se volta contra o sujeito. E é também interessante porque para o narcisista lidar e assumir esses seus aspectos, por isso que às vezes tem essas explosões, essas fúrias narcísicas, porque muito comum o narcisista estar identificado com uma imagem de ser bondoso, de ser grandioso, então os aspectos sombrios, assim, mais agressivos da personalidade são muito distantes da consciência. Então, quando ele vê, às vezes ele pode ser tomado por esses aspectos que delegam completamente contra a imagem daquele ser brilhante que ele estava tentando mostrar que era. E às vezes até acreditava que era. Então esse era o caso de uma menina, esse distúrbio autoplástico de uma menina cujos pais se separaram quando ela tinha 9 anos de idade. Seu pai, depois da separação, por se sentir narcisicamente machucado, defendeu-se tornando-se arrogante com os próprios filhos, ancorando-se numa persona defensiva ou um falso self e deslocando para os filhos a sua agressividade em relação à ex-mulher. Por isso ela acabou rompendo, essa menina acabou rompendo afetivamente com o pai. Aqui rompimento afetivo, assim, percebe que só vem pancada, 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 uma hora o sujeito se protege ali e retira, né? Se distancia afetivamente. Então, tanto o pai, tanto ele, o pai, como a mãe aqui eram narcisistas, sendo que a mulher mais próxima afetivamente apresentava defesas autoplásticas. Isso é, quando se sentia indefesa, recorria inconscientemente à depressão e queixas físicas. Somatizava no corpo uma agressão contra si próprio, lembrando o autoplástico, o sujeito é objeto de si mesmo, né? Então, ela se sentia indefesa e recorria inconscientemente à depressão e às queixas físicas que surgiam com fantasias de males graves. Aquela fantasia lá de que a pessoa tá com câncer terminal, assim, hipocondríaca. Então tem a ver com esses distúrbios autoplásticos. Nem sei, às vezes pode ser intuição, não sei, mas em muitos casos isso acontece como esse autoataque, assim, que faz parte dessa fantasia, já que eu não sou tão grandiosa, não sou digna da vida, do existir, do ser, ter uma vida razoavelmente digna e boa. Tanto ele como a mãe eram narcisistas, tá. E por não conseguir simbolizar, buscava a cura de suas feridas psíquicas na medicina, exagerando o número de consultas médicas, exames e consumo de remédios. Já o pai da minha jovem paciente buscou se restaurar da separação, reforçando o seu eu grandioso, blindando assim a sua afetividade espontânea e projetando nos filhos suas próprias feridas narcísicas. Então aqui ele realmente se separou do self, do eu verdadeiro e se apegou a uma imagem que o blindava do afeto, porque o narcisismo também entra como essa blindagem, assim, nos defende da dor, assim, do não, nada me abala, nada me toca aqui, eu sou forte, eu sou foda, poderoso. Ai, mas essas crianças, nossa, são igual a mãe, né? Seria mais ou menos isso. Ai, só dão problema, vive... Ai, que fracas, olha como eles são fracos. Já vi também casos de pais projetarem, verbalizarem e atacarem a fragilidade que eles negam em si nessas crianças. Então, por não conseguir simbolizar, buscava a cura de suas feridas. Tá,
e esse pai blindado. A mãe hipocondríaca e esse pai blindado que projetava a fragilidade e as feridas nos filhos e atacava esses filhos. O que ele fez? Esse típico narcisista buscou ganhar dinheiro e poder, dissociando-se cada vez mais de sua fragilidade e relegando-a a uma sombra. A minha paciente sensível e introvertida tornou-se então pouco ambiciosa e teve a sua cognição e sociabilização comprometidas. Seu princípio paterno enfraqueceu-se, diminuindo sua força de vontade na busca por ideais que exigissem coragem e perseverança. Então minou com a autoestima dessa criança no sentido de autoamor, confiança em si. Imagina, ela teve que carregar toda a fragilidade que o pai delegou à sombra. Muitas vezes a criança se identifica naquele momento lá que o narcisista tá agredindo, tá desqualificando o outro. Se a pessoa ainda tá, quanto mais afetivamente próxima, mais ela vai ser invadida. Até aprender a se proteger, às vezes já internalizou um monte de aspecto destrutivo dessa sombra não integrada do pai. E o pai, por ser, parece, mais aloplástico, ele causa mais danos, né? Porque a mãe ali, ela tá descontando nela mesma. O autoplástico, ela tá se fazendo de objeto e tá se agredindo constantemente. O outro vai para alguém porque alguém precisa carregar essa sombra dele, né? Eu sou tão poderoso à custa da... Onde está a minha fragilidade que eu não integro? Onde está a minha humanidade que eu me separei dela, né? Então, essa paciente sonhou algumas vezes que a casa do seu pai estava com as portas fechadas, impedindo a sua entrada. Passou a sofrer de fobia social, o que não a impedia, porém, de frequentar a escola e eventos sociais próprios da idade. Tinha somatizações e preocupava-se muito com elas, desenvolvendo com sua mãe a hipocondria. Ela ficou do lado da mãe, né? Que evidenciava a permanência da mãe como self-objeto, com a qual minha paciente se fundiu, se identificou com as dores dessa mãe, se fundiu ao objeto. Já que o pai se distanciara, não promovendo a devida separação entre a mãe e a filha. Foram precisos diversos anos de análise para que a menina se diferenciasse de sua mãe. A transferência positiva que se estruturou na análise permitiu que o seu self se fortalecesse. Opa, peraí que eu perdi. Então, a transferência positiva aqui, que a análise, às vezes, para dar essa estrutura, né, precisa, né, de aquilo que foi ferido por uma mãe, por um pai, só um novo pai, alguém que assuma esse papel, né, essa função, para dar continuidade naquele processo que foi interrompido. Então a análise aqui permitiu que o seu self se fortalecesse a ponto de que a vida social tornasse menos assustadora. Seus talentos foram então aflorando e sua hipocondria, apesar de algumas recidivas, tornou-se bem mais branda. Sua ímago paterna havia ficado comprometida pelo fato de seu pai ser distante e inacessível, o que inviabilizava uma idealização criativa e transformadora como princípio paterno diferenciador tão necessário para a estruturação psíquica. Alguém quer falar? Então, Raquel, eu não concordo muito com esse negócio, não, de você arrumar
uma mãe substituta. Não, não é arrumar uma mãe. Primeiro, Regina, é um processo inconsciente, assim, não, ninguém tá buscando uma mãe, nem buscando um pai. Mas existem essas estruturas, essa ímago do pai, da mãe, esses complexos estruturantes e feridas que são primárias, que levam as pessoas para a análise. Então ali existe, muitas vezes a análise ocorre através desse processo da transferência, que pode ser positiva. Na transferência negativa também pode ocorrer análise, assim, a pessoa que... Mas eu não vejo muitas possibilidades quando a transferência não é positiva, quando não encontra algo ali que um novo padrão. Já pensou ela encontrar um psicanalista que é igual ao pai dela, blindado, poderoso, fodão que nem o pai dela, armado, distante? Já pensou acontecer isso? Aí seria uma transferência negativa. Que ganho ela teria? Aí eu acho que ela não ficaria. Ela não ficaria, ela cairia. Não, o ideal fora. é que não fique. Se o Ela terapeuta pode não ser isso, mas se ele constelar isso para ela, se ele constelar esse pai terrível, o ideal é interromper a análise mesmo, porque não vai dar certo. Ela vai reviver todo o trauma e, ao meu ver, seria masoquista. Passar por isso pode não ter ganhos. Como a função do inconsciente é a homeostase, né? Aí, com certeza, essa análise não vingaria, né? Ou o próprio terapeuta, analista, ia se tocar, né? E ver que não ia a lugar nenhum. Pessoas, né, assim, conscientes e éticas fazem isso, né? Como, ou, em contrapartida, a paciente ou o paciente sairia, né? Não ficaria na análise, né? Porque não ia levar a lugar nenhum, né? Sim, ou talvez a pessoa, se ela está buscando isso, por que ela buscou aquele modelo? Porque não é à toa que ela chegou naquele analista. Dificilmente, só se é por plano de saúde que ela não sabe onde ela vai cair. Mas se ela teve a opção de escolha e ela optou por aquele analista mais frio e distante, o que nela está evocando isso? Reviver a ferida? Será que é uma tentativa de se recuperar, de se curar de alguma forma, de integrar esse aspecto, de redimir esse aspecto em si? Então existem muitas possibilidades aqui. Você vai falar mais alguma coisa, Regina? Não vou nem. Tá. Bem, e quando é o caso de você tem o seu primeiro pai e acaba não tendo aí uma referência na vida, aí você pega o padrasto, também não. E aí, quando você tem essa problemática já criada aí desde a infância, parece que a sombra, de alguma forma, ela busca você, né? Parece que enquanto você não soluciona aquilo, ela se torna ali, assim, fica te rodeando. Então, Sim. de qualquer forma, parece difícil você se afastar desse problema como essa moça, né? Parece que, de alguma forma, você vai ter que estar em frente, mas mais no processo, em vez de negar, de alguma forma tentar absorver aquilo, e como não é algo que foi fabricado por você, e sim pelos seus pais, como que essa criança, ou que esse novo adulto, ele vai lidar com algo que não se originou dele, mas que ele recebeu aquilo dos pais, e agora ela tem que digerir isso.
é um mix do quê? De culpa, é um mix Acho que por isso que o Freud falou pra matar pai e mãe mesmo, pra para devolver assim a questão é que a gente internaliza esses objetos, mesmo a agressividade que sofreu, tanto o carinho, o amor que recebeu, e aqui, pelo que eu entendi, ela se distanciou no sentido afetivo, assim, não vou ser saco de pancadas, né? Ela parou de buscar ali, de achar que poderia receber algo, às vezes é você lidar com a realidade, falar, olha, daqui não vai vir isso, não tem suprimento afetivo e não vai vir. É difícil para uma criança fazer isso, às vezes é difícil para um adulto entender, parar de olhar para trás, olhar para esse pai e falar, pai, por que você não me deu, ou por que eu não recebi o amor que eu queria? Da forma que eu queria, o acolhimento necessário. Porque agora você já entende, o adulto tem que matar o pai e a mãe no seguinte sentido, entender? Eu não recebi, não vai vir de lá, não vai vir mesmo. Tchau, tchau, vou pra vida. Pode ser que eu encontre isso em outros objetos, vivencie esse amor que eu gostaria de receber, ou esse modelo ideal de uma relação mais equilibrada, mais afetuosa, pode ser, mas não vai vir de lá. Não dá para olhar para lá, porque daí a gente pensa, eles também não receberam, eles foram meus pais. A gente internaliza em partes, por isso filhos de narcisistas precisam trabalhar o seu narcisismo, porque são narcisistas, tem todo o potencial, seja autoplástico ou aloplástico, tem o potencial enorme, é uma herança psicológica também que há de se lidar. Mas, gente, eu não acredito que você vai achar isso em outra pessoa, não. Eu acredito, assim, que você vai fazer uma coisa interior, uma figura interior. Você vai ser sua mãe, você vai ser o seu pai. Então, eu acredito, assim, na construção dessas imagens interiores, na reconstrução, né? Porque, olha, você vai sair de uma pessoa e para outra, sair de uma pessoa e para outra. Não, mas não é nesse sentido infantil de você buscar no outro, mas entender que as relações que nos feriram, relações saudáveis podem nos curar. E relações saudáveis não são assim de dependência, de olha, são até abusivas, olha, eu posso te dar tudo o que te faltou, olha só. Isso é uma relação que eu diria que meio abusiva, tô enganando a pessoa, tô falando agora seu sofrimento acabou, não. Mas a gente pode sentir, o terapeuta, a gente pode sentir isso junto. A gente está autorizado aqui para entender para onde esse inconsciente, para onde, o que não tá, o que tá tentando se integrar, que, como o Mário falou, que sombra é essa que tá tentando, de tudo que é forma, em vários momentos da vida, ela tá tentando se integrar aí, tá precisando ser redimida. Que aspecto meu é esse que tá buscando a redenção? Então, através das relações, a gente tem uma possibilidade de vivenciar, através de novas experiências, internalizar novas coisas. Claro que não projetar no outro, como a criança fazia, não é mais agora a criança que vai para as relações, não é a criança ali que o outro é grandioso e divino e ela é pequenininha e frágil. O outro dá e ela recebe. Agora as relações adultas, elas precisam ter outras configurações e a gente aprende a se relacionar se relacionando através do erro, através da falta, através do desequilíbrio, através de ver. Primeiro você percebe que você está na mesma situação ali que você se colocava na infância, e a partir dessa percepção
você vai percebendo a possibilidade de desenvolver novos repertórios. Então, eu acredito principalmente nessa capacidade, assim, que é do feminino, tanto no homem e na mulher, do relacionar-se com amigas, não falo só esfera conjugal, eu falo amigos, comunidade, grupos, o que te nutrir, né? E perceber essa questão. Eu estou buscando onde tem nutriente ou eu estou buscando onde eu sei que não tem. Eu tinha um terapeuta muito legal, ele falava: ah, então você vai buscar sushi na pizzaria. Ele era a forma que ele tinha de dizer. Você vai buscar lá onde não tem, né? Então por que você está se colocando nessa experiência? O que você está revivendo? Ou por que você está revivendo um trauma? Ao invés de lidar com a possibilidade de um novo repertório. Então, mas se houvesse essa consciência, como o terapeuta falou, por que você vai buscar sushi numa pizzaria ou qualquer coisa? É quando o nosso consciente sabe, poxa, mas por que eu tô na pizzaria buscando isso? Não tem nada a ver. Então você já acordou. O grande problema é que você tá num processo cíclico da coisa lá em si e de repente você não consegue ver muita saída, você se replica, né? Daí eu acho que a importância do terapeuta para a gente enxergar justamente o que a gente não está conseguindo ver. Quer dizer, parece quando tão ele natural. falou isso, eu não estava vendo mesmo. Eu demorei pra... Parece pra gente tão natural, e é natural ir lá na pizzaria pegar o sushi, né? Parece tão óbvio para quem não está enxergando. Mas por isso que eu vejo assim, que e de Jung e tudo mais, eu penso, eu não peguei as primeiras aulas, mas a gente nasce, entre aspas, imparcial ou neutro, e depois nos tornamos narcisistas ao longo do tempo, ou todos nos tornamos, ou todos somos narcisistas, e isto vai se desenvolvendo com ego, com tudo mais. Hoje virou, parece que moda, né? Vejo minha irmã falar, fulano é narcisista, o outro, parecia uma grande moda. Mas na essência, a gente é, ou a gente está, ou a gente precisa perder isso ou aprender a trabalhar com isso. Tem várias questões aí. Culturalmente, o narcisismo se apresenta como uma vantagem numa sociedade patriarcal extrovertida, que ela é muito voltada para o outro, para a construção, manutenção de uma imagem, um marketing pessoal de si, essa questão de vender o seu peixe. Então, o narcisismo é uma vantagem social, ele se apresenta como uma força, como um atrativo para a nossa sociedade, ele é patológico quando o sujeito... todo mundo se adapta para viver, para ser aceita nessa família, para ser aceita nesse grupo, vai se tolhindo. Só que o narcisista, ele se tolhiu tanto, que ele não tem mais contato com os próprios sentimentos, com o que é genuinamente dele, com os próprios sentimentos, os anseios da própria alma. Ele está vivendo um eu cultural, assim, ele vive uma persona, ele está muito distante de si. E é importante, assim, eu acho que o papel da psicologia, da psicanálise, da psicologia analítica entre nesse papel educativo, assim, não de a gente buscar fora o narcisista, mas entender como o narcisismo se estruturou na gente e como a gente tem defesas narcísicas que atuam e a gente gosta muitas vezes, claro, não nos transtornos, né, que são dissociativos, mas o quanto o narcisismo muitas vezes é positivo no sentido de nos proteger, de nos validar, o quanto hoje as mães que estão sendo chamadas de narcisistas, o
quanto foi um desafio para a mulher se desenvolver, criar uma certa autonomia, poder trabalhar, poder estudar, poder ter voz, poder ter opinião sobre alguma coisa, né? Que isso em algumas culturas até hoje não é aceito, né? É tão forte isso. Então é o narcisismo também que traz esse ímpeto heróico, que leva a pessoa a acreditar que pode. A gente precisa estar com uma estima boa, assim, com algo que nos proteja nesse sentido. Então existe um narcisismo saudável e criativo que impulsiona para a vida. Existe um narcisismo patológico que é extremamente danoso para a pessoa, assim, onde ela entra num autoataque, ela se torna um perigo para ela e para o meio, e ela não reconhece essa questão do poder, do domínio e das próprias vulnerabilidades, ela projeta e ataca o outro, porque o narcisista, como a Regina falou, acho que no encontro, ele não integra a sombra. Ninguém integra a sombra, mas alguns em grau muito maior. Alguns, essa sombra se torna, como no filme Retrato de Dorian Gray, se torna um monstro, se torna algo assim fétido, horrível, e ela não, e totalmente separado dessa imagem ideal que ela tem de si. Então ela não vai saber lidar com isso e pode se tornar algo que ela precisa jogar isso em alguém, atacar alguém, e daí se torna perigoso. Aí se torna patológico no sentido que ou ela vai atacar a si, vai se sentir esse lixo, esse ser humano que não merece viver, que narcisista também deprime feio mesmo também, tipo, o pessoal acha que não, é que o aloplástico, ele tá, como ele tá agredindo externamente, se jogando no chão e fazendo tendo explosões externas, é mais difícil de perceber, dá a impressão que ele se acha o máximo, um deus. Então esse aspecto do sentir-se um lixo humano, ele não... Porque essa sombra, ela realmente vai pesando ali no sujeito. Ela vai assombrando muito. A sombra, ela tá sempre batendo a nossa porta, né? Mesmo a gente não querendo vê-la, né? Às vezes a gente se esconde dela, né? E essa questão do narcisismo, a gente entende assim, que a gente coloca a libido no externo, mas às vezes, por algum motivo, a gente encontra uma resistência desse externo, né? Aí o que acontece? Esse libido volta pra gente. E aí a gente vai colocando ela, trazendo ela para dentro. E aí ela vai alimentando essa força narcísica dentro de nós, né? E é onde que vai criando esse poder aí que fica aí dentro da gente aí, que pode, né? Como a Raquel falou, ele pode de alguma forma ser positivo numa sociedade patriarcal e tal, e como pode virar uma patologia muito séria, né? Porque a sombra tá ali. O narcisista não integra a sua sombra. Ele dá as costas para essa sombra, né? Ele não quer ver. É igual o Dorian Gray, né? Eu não quero ver o meu retrato. Porém, ela tá ali, batendo na nossa porta, né? E como o Mário perguntou ali, da questão, às vezes, do analista clarear isso. E o que acontece? Às vezes, o próprio analista já viu todo o contexto, ele clareou para o analista, mas ainda não clareou para o paciente. Tem gente que está em estado de coma, gente. O analista pode falar, desenhar com todas as letras, assim, todos os traços, assim, que a pessoa não acorda. Então, assim, tem que partir de dentro, né? Não tem jeito. Eu tenho uma pergunta, em relação à fala do Mário,
numa sociedade que você está tão atrelado à imagem que você projeta, que você tem as redes sociais, que você precisa ser aprovado, você nunca posta hoje estou com dor de barriga, você posta só fotos muito bonitas. Então, a sombra, a fragilidade, ela não é exposta. Ela é uma coisa vergonhosa para a própria sociedade. Isso não enfatiza que esse narcisismo seja ainda mais patológico, porque fica muito difícil você colocar isso aqui, e a própria fala da Raquel, no marketing, não, eu tenho minhas fragilidades, não. Então eu não sou um super cara, então eu não posso ser super contratado, super aprovado, porque, afinal de contas, eu tenho o meu lado fraco, ou o que ele colocou com a própria sombra, eu não posso projetar isso aqui, porque eu tenho que ser super. Então, Meu nomezinho vai pra lama, eu já vi. Meu nomezinho vai pra lama, né? Exato. Então, assim, além disso tudo, você pega, no caso, a história que você colocou da moça que se aliou com a mãe, de uma certa maneira, é porque ela tinha a oportunidade de se fragilizar. Então, a mãe tinha hipocondria, como o pai era o forte, que batia e era o fodão, então ela vai num lado onde ela vai ter mais aceitação. Mas eu não sou da área, mas na minha cabeça fica muito difícil ter algum tipo de sanidade quando você tem toda essa cobrança desse espectro social somado à própria psique que tá... E tem a ver com aspectos dela, porque ela poderia ter se identificado com essa onipotência do pai, pensando em ganhos narcísicos, talvez se ela se tornasse... Não, realmente, essa mãe aí tá sempre se fazendo de coitada, ai, coitadinha, ela vai pro lado do pai e ali ataca a mãe também, ela teria algum ganho também. Então tem algo dela, como o Mário falou, a gente não nasce um papel em branco. Eu não sei se ele falou ou se ele perguntou. A gente tem tendências, assim, que tem a ver com a nossa personalidade. Então a gente vai tender... Um vai tender para a mãe e outro vai tender para o pai. Não importa quem tá mais certo, quem tá mais errado. As heranças psíquicas, né? A gente traz, né, na nossa Constituição, né? Exatamente. E dentro do que o Ari falou, acho que vale a gente pensar a respeito disso, das redes sociais. Eu concordo plenamente com essa colocação dele. Principalmente, eu, por exemplo, eu trabalho com rádio, eu mesmo, eu acabei escolhendo profissões que são extremamente para fora, extremamente, se não deixar, narcisistas, que é ser jornalista, ator, publicitário, egos infladíssimos. E aí eu comecei a pensar, por que dessas escolhas, né? Tudo bem que tudo tem como fio a comunicação, mas aí de alguma forma eu comecei a pensar nisso, que era, naquele tempo de moleque, existia essa necessidade mesmo de me sentir mais, sei lá, do externo. Talvez eu observasse menos o meu interior, provavelmente sim, nesse período, e eu precisava de profissões ou de momentos ou do que me levasse para fora, para acontecer, para esse ponto da rede social. Nem se tinha na minha época, mas de alguma forma de você estar na vitrine, você acontecer. E hoje nas redes sociais eu vejo muito isso. E TikTok, essas coisas, eu fico resistente para ir para isso. Poxa, eu acho que o meu ego vai inflamar muito mais. Eu comprei um curso. É muito prazer, né? O extrovertido, ele tem muito prazer nesse ir para o outro, comunicar, estabelecer pontes, né, com o objeto. Então você está falando que você tem uma tendência extrovertida, certamente voltada à comunicação. Você pode olhar no seu mapa astral a casa 3, que eles falam que é a casa da comunicação, olhar onde está o seu sol, para entender. A gente tem tendências natas. Para quem acredita em astrologia, pode ser uma tendência astral. Na visão junguiana, você relatou que você tem autoconhecimento a ponto de identificar que você é uma pessoa extrovertida, que você gosta da extroversão, que isso te nutre. Para algumas pessoas é o contrário, isso é ameaçador, é um saco e desgastante. E são as pessoas que talvez sofram mais na nossa sociedade, assim, que exige isso.
muitas vezes. Exato. Exato, é. E tá tudo bem, né? Quando você sabe que você é extrovertido, e de fato já fiz teste de tudo, extroversão mesmo, eu só queria tomar este cuidado mesmo, extroversão, como o Ari falou, de até que ponto você sente, assim, o termostato aí é quando eu começo a me sentir dependente, eu sinto o ponto em que eu estou ultrapassando aquilo está me tirando energia, ou eu estou muito por externo e menos por interno. Então isso é um A trabalho que extroversão com você mesmo. exacerbada pode levar a uma perda de si, assim, desse sentido interno. O extrovertido, quando ele introverte, todo mundo introverte, mesmo extrovertido. Ele às vezes sente até como uma depressão, assim. Ele sente essa energia que estava voltada para fora, assim, alguma coisa estranha, assim, não. Cadê os estímulos assim que me colocavam para fora, para o outro? Em algum momento isso pode ciclar e em algum momento a gente há de se haver com o outro lado. Sempre que uma atitude é unilateral, a gente diz na psicologia analítica que pode ocorrer uma enantiodromia. O sujeito puxou o pêndulo demais para um lado, de repente ele vai com tudo para o outro lado. Isso pode acontecer quando força demais, que é uma atitude unilateral, que é o radicalismo, assim. E vai sem controle nenhum, né, Raquel? Essa é a enantiodromia, vai com tudo, o sujeito é tomado pela sombra. E aí a gente vê um extrovertido assim, tipo, que tá numa depressão profunda, grave. Porque a atitude, ele mal percebe, né? Ele vai ser diagnosticado com depressão grave. Mas é que, na verdade, ele puxou demais ali, ele fugiu muito, agora ele foi engolido por essa sombra. Na visão junguiana, né? O diagnóstico, depressão grave, geralmente. Que é uma atitude introvertida, ou então ele vai ficar lutando muito tempo sem perceber que não tem mais ganhos, assim, que a vida tá pedindo uma nova atitude, agora esse olhar para dentro, essa atitude habitual, heróica, que sempre funcionou, que me trouxe prestígios sociais, que me ajudou eu me construir profissionalmente, foi uma vantagem na minha vida, foi algo que deu certo e funcionou. Em algum momento ela para de funcionar. Assim, é o desgaste da função dominante, da atitude típica do sujeito. E isso, assim, parece uma morte, assim, agora deu, acabou, pronto, já era. Mas o que a gente pensa é que essa atitude, essa perda da libido no objeto, no mundo externo, vai levar o sujeito a um reencontro com aspectos desconhecidos, novas formas de ganhos e prazer em si, em estar consigo, novas dimensões de si que antes ele não tinha, porque só o mundo, o objeto, o outro eram atrativos. Então ele vai ganhar um novo repertório, o que inicialmente para esse extrovertido unilateral soaria como uma morte, é a possibilidade de um novo repertório de existência, de uma transformação, né? Ou de dupla personalidade, né? Brincadeira. Que a gente tem os dois aspectos, né? Ninguém tem um só. E se perceber nesses dois estados, assim, aproximá-los mais. Mas todo mundo tem as suas preferências, aquilo que funciona. Então a análise permitiu que o self dessa menina se fortalecesse a ponto de a vida social tornar-se menos assustadora. Seus talentos foram então aflorando e a sua hipocondria, apesar de algumas recidivas, tornou